O Colecionador de Manhãs, Walter Moreira Santos, ilustração André Neves. O Colecionador de Manhãs, Walter Moreira Santos, ilustração André Neves. Sumário. Você já viu um pastor de nuvens? Página 7. O Colecionador de Manhãs, página 23. Você já viu um pastor de nuvens? Para o meu avô, in memoriam. Talvez você nunca tenha visto nem mesmo um pastor de ovelhas, principalmente se você mora numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Mas você sabe o que é incrível sobre os pastores de nuvens? É que eles podem existir mesmo na maior cidade do mundo. Foi meu avô quem me ensinou a pastorear as nuvens. Ele é um homem incrível, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Bastava isso para justificar que meu avô estivesse nos livros. O mais inacreditável, porém, eu só conto daqui a pouco e acho que você nem vai acreditar. Primeiro, vou dizer que quando meu avô completou 89 anos, já não tinha mais nenhum amigo. Todos eles já tinham morrido de uma outra doença nessa época. Teve um até que morreu de espanto. O nome dele era Eteovaldo, mas todo mundo no bairro o conhecia como seu ET. Pois bem, um dia seu ET foi receber o dinheirinho de sua aposentadoria e, ao chegar no caixa eletrônico do banco, notou que em sua conta bancária havia mais de R$ 1.000.000. Ele ficou tão emocionado que caiu durinho da Silva, ali mesmo, morreu na hora. Aconteceu que alguém tinha depositado uma fortuna por engano na conta do seu Eteovaldo, e ele não aguentou a emoção de ficar rico de repente. Tem gente que é assim, passa mal até com notícia boa, e foi dessa forma que morreu o último amigo do meu avô, de espanto. Minha mãe notou que nunca mais meu avô convidara alguém para jogar damas ou xadrez com ele, e por isso me encarregou de fazer-lhe companhia. Para falar a verdade, eu achava que não saberia fazer companhia a uma pessoa com 89 anos, porque afinal eu só tinha 11. Eu não poderia falar sobre internet, videogame ou futebol, porque esses eram assuntos que meu avô não conhecia muito bem. Eu tinha o maior interesse em saber do meu avô, como ele tinha conseguido escapar de um campo de concentração durante a Segunda Guerra, mas mamãe sempre me advertira para não tocar nesse assunto com o avô, porque isso o deixava muito deprimido. Então eu pensei, pronto, vamos ficar um ao lado do outro como duas pedras. E isso não me parecia nem de longe que seria divertido, para nenhum de nós dois. Mas eu estava enganado. Mesmo sem seus antigos companheiros de praça, meu avô continuou saindo de casa toda tarde, para se sentar na pracinha do bairro e só voltava depois do pôr do sol. Na primeira vez que eu saí com ele, só me veio à cabeça uma frase que, depois de dita, achei meio idiota. Mas o problema com as frases idiotas é que só percebemos o quanto são tolas depois que elas são ditas. Por que todos os seus amigos morreram e só sobrou o senhor? Perguntei. É ou não é uma frase boba? Porque eu sou um herói da resistência, menino Daniel. É por isso? Respondeu ele. Menino Daniel era o modo como ele sempre me chamou. E esse papo michuruca foi toda a conversa que tivemos no nosso primeiro dia juntos, na praça. Se pelo menos vovô levasse para a praça um jornal, revista ou mesmo um radinho de pilha, como eu notara em outros idosos, talvez fosse mais fácil tomar conta dele. No começo era assim que eu pensava. Não só por não levar jornal ou revista para a praça que meu avô era diferente dos outros senhores. Meu avô, mesmo nos dias de muito calor, sempre estava com camisa de mangas compridas. Isso porque durante a guerra, os nazistas tatuaram um número no braço dele, igual fazem com o gado, e eu acho que meu avô não queria que vissem aquilo e que ele fosse obrigado a falar sobre quando esteve no campo de concentração. Às vezes eu só passava pela praça onde ele estava e dizia, tudo bem, vô? E ia embora. Outras vezes me sentava um pouco com ele. Um franzino e inocente velhinho de 1,74 m e cabelos brancos, calçando chinelos de couro sempre limpíssimos, e seu neto de 11 anos de cabelos louros e calçando tênis sempre sujíssimos. Numa certa tarde perguntei, ô vô, o senhor não se cansa de ficar muito tempo aqui, sem fazer nada? Quem disse que eu não faço nada? Eu fico aqui pastoreando as nuvens, menino Daniel. E esta hora do dia é melhor para se fazer isso, ele disse todo ofendido. Naquele momento, olhei para o céu
e vi que meu avô tinha razão. Era magnífico ver o modo como o céu mudava de cor e de forma. No momento você poderia pensar estar vendo um elefante ou um palácio. No instante seguinte, aquela imagem mudava e lá estava uma cascata, e de branca cascata a imagem mudava para uma cegonha pescando. Meu avô, um pastor de nuvens. Depois que eu descobri isso, passei a gostar cada vez mais de passar alguns momentos na praça, pastoreando nuvens com ele. Mesmo quando fiquei adulto, sempre que podia, passava lá na praça onde meu avô se senta. Mas essa não é a coisa incrível sobre o meu avô que eu quero contar desde o início. A coisa incrível é esta. Acho que meu avô conseguiu laçar a morte ou o tempo e o prendeu a um banco de praça. Isso ainda no tempo em que ele vivia na Europa. Ou fez com o tempo ou a morte um tipo qualquer de acordo. É por isso que ele conseguiu sobreviver na guerra. E hoje em dia, com 99 anos, isso mesmo, 99, meu avô continua todo fim de tarde a se sentar no seu banco predileto, na pracinha. E acho que ele sempre será assim, pois meu avô, eu tenho certeza, só vai morrer quando ele quiser. Então, um dia, se você encontrar um velhinho de cabelos brancos, sentado quietinho num banco de praça, com camisa de mangas compridas, tomando conta das nuvens, pode apostar que ele é meu avô. Não lhe pergunte nada, pois ele não gosta muito de conversar nessas horas. Apenas, por um instante, olhe para o céu e veja o que você esteve perdendo a vida toda. O colecionador de manhãs. Era manhã de domingo e chovia. Uma daquelas manhãs em que ficamos presos em casa, sem nada especial para fazer. Pensei em buscar o jornal na banca da esquina, como de costume. Por isso, fui procurar meu guarda-chuva. Mas guarda-chuva é um desses objetos que tem a mania de se esconder, quando mais necessitamos deles. Onde foi parar aquele carrinho de que tanto gostávamos na infância? E aquela figurinha especial do clube de futebol? A bola de gude preferida com seu azul esverdeado brilhante. É mesmo estranho o modo como alguns objetos somem, como se encantados. Por mais que eu procurasse dentro e em cima dos armários, debaixo da cama, nos cantos escondidos das estantes, não conseguia encontrar o guarda-chuva, de modo que só faltava procurá-lo no andar de cima, na cômoda. Uma cômoda muito, muito antiga, que está em minha família há 3 gerações, feita pelo meu bisavô, um grande artesão que veio da Itália, como imigrante. Eu não tinha o hábito de guardar objetos naquela cômoda, talvez porque sentisse um grande respeito por ela. Afinal, era uma cômoda de mais de 100 anos. Mesmo assim, não resisti e abri a primeira gaveta. O guarda-chuva não estava lá. Abri a segunda gaveta. E nada. Nada também na terceira gaveta. Por fim, só restava uma última, justamente a mais emperrada de todas. Foi preciso usar toda a minha força. De repente, a gaveta soltou-se e eu me vi cair sentado com ela no colo. Como já desconfiava, o guarda-chuva não estava lá. Mas quando fui colocar a gaveta no seu lugar, pude perceber uma caixa de madeira, esquecida no forro da cômoda. Provavelmente aquela caixa era o motivo de a gaveta estar sempre emperrada. Era uma caixa estreita, quase do tamanho de uma folha de papel de carta. Aliás, caixas de madeira de todos os tipos eram a especialidade do meu bisavô. Por um instante meu coração bateu forte e eu logo me esqueci do guarda-chuva. Em uma mudança, provavelmente aquela caixa deve ter resvalado para aquele canto escondido, ficando ali esquecida por anos e anos. De inverno a verão, esperando pelo dia em que seria encontrada. Com todo o cuidado, como quem leva ao colo um passarinho com a asa quebrada, peguei a caixa e me sentei perto da janela. A caixa tinha o mesmo desenho da cômoda, portanto foi fácil perceber que também tinha sido feita pelo meu bisavô. Devagar, comecei a abri-la. Ela estava completamente cheia. Havia cartões postais e fotografias de lugares dos mais variadas regiões do mundo. Tudo assinado, datado e comentado pelo meu pai. Fiquei emocionado. Por um instante meus olhos ficaram úmidos como o vidro da janela. Eu não conheci meu pai. Ele era capitão da marinha mercante e meses antes de eu nascer, ele teve de partir para uma viagem da qual nunca mais voltou. Sim, ele era marinheiro, mas eu nunca pudera ouvir suas histórias de mares distantes.
desportos que ficavam no outro lado do mundo, no Japão, na Malásia. Mas agora, revirando sua correspondência, eu o sentia perto de mim, como eu nunca antes sentira na vida, e descobria que meu pai colecionava o que há de mais bonito na natureza. Meu pai colecionava manhãs. Em todas as fotos ou cartões postais, o sol estava nascendo e abençoando o mundo com sua luz. Meu pai, o colecionador de manhãs. Aqui as pessoas são tranquilas e se movem sem pressa, escreveu ele sobre a Índia. Em outro cartão postal, ele escreveu: o tempo em Macau, na China, passa como uma imensa preguiça. E em outro, Portugal, o azul deste céu não se vê em nenhuma outra parte do mundo. Aqui, no porto, sente-se o cantar do vento para sempre nos chamando para navegar. Bagdá, a joia do Oriente, ferve com seus mercados barulhentos. Na terra das 1001 noites, o mistério das mulheres cobertas dos pés à cabeça parece guardado por pelo menos mais 1000 anos. O último cartão postal estava datado de 16 de abril de 1970, o dia em que nasci. Mostrava uma praia na África do Sul e seu encontro com um rio, salpicado de ouro. A essa altura, lá fora, a chuva havia cessado e a luz que entrava pela janela encontrava aquela outra luz para sempre impressa no papel. Não sei bem quanto tempo fiquei olhando as fotografias. Cuidadosamente voltei a guardá-las na caixa e a coloquei em seu esconderijo. Tive certeza de que aquela cômoda sempre faria parte da nossa família, e com ela seu segredo. No futuro, em um dia de chuva, meu filho ou meu neto, um sobrinho, quem sabe, algum deles haveria de, como eu, procurar um guarda-chuva e esbarrar naquele tesouro. E todo tesouro pede um esconderijo. Só assim ele poderia sentir a emoção da descoberta, essa emoção tão preciosa que eu havia acabado de experimentar. Por fim, saí para comprar o jornal. Fui observando o modo como o sol se refletia nos milhões de gotas de chuvas na calçada e compreendi, onde quer que eu estivesse, que meu pai haveria de sentir-se abençoado. Fui caminhando devagar no meio daquela manhã tão especial que jamais seria fotografada, mas que ficaria gravada em mim para sempre. O autor, Walter Moreira Santos. O ilustrador, André Neves.